tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bem, então, temos que ter cuidado. Os padres do deserto chamavam de demônio pós-meridiano, não? Porque era difícil estar atento na oração depois do almoço. Então, vamos ver. Também quem fala sofre disso. Então, continuamos. Agora vamos falar de teologia do matrimônio num sentido um pouco amplo. Não é que seja sacramentária, num livro de teologia sobre o matrimônio. É mais no sentido da teologia do corpo. Então, vamos ver especificamente o número 14, só para impulsionar-nos a uma reflexão um pouco maior, mas que parte desse número 14. Então, o termo teologia do matrimônio, o termo se refere à expressão que encontramos no número 14, falando dos números anteriores, que diz que esses são os pontos essenciais da visão humana e cristã do matrimônio. Okay? Lembram que falamos que de 8 a 13 era o núcleo da doutrina sobre o que era o matrimônio. E no número 14 fala, depois de ter visto isso, que são os pontos essenciais, a natureza, a finalidade do matrimônio, etc., etc., que fazem uma visão humana e cristã do matrimônio. À luz disso, vamos ver o número 14. Também o termo teologia do matrimônio é usado como uma especificação da teologia do corpo, porque falei que a teologia do corpo é mais amplo. Então, vamos aplicar diretamente essa teologia do corpo ao matrimônio e por isso se chama teologia do matrimônio. Sendo assim, implica e requer a absoluta exclusão das vias ilícitas de regulação dos nascimentos. Veja o documento. Uma coisa que é muito forte na igreja é que não escreve com superficialidade. Toda palavra que usa está bem pensada. Se de algo peca, é demorar muito em tirar um documento. ¿Por quê? Porque não quer dizer coisas ambíguas, nem que podem ser interpretadas mal. Embora tem muitas pessoas que tentam de interpretar mal quando é possível. Mas aqui, essa frase é muito forte. Absoluta quer dizer que não dá espaço para nada. Sim? Absoluta exclusão. Não tem justificação, não tem desculpa para permitir os usos ilícitos de regulação. Absoluta exclusão. Então, entramos na análise do número 14 da Humanae Vitae. Não vou ler o número, vamos ver, todo o texto está dividido aí nos slides. Então, tudo o que estamos vendo se refere diretamente às palavras literais do número 14. Então, análise do número 14 da Humanae Vitae. Então, o núcleo central é que se trata de vias ilícitas de regulação dos nascimentos. Por que ilícitas? Porque não estão conformes à doutrina dita antes. Por isso, primeiro veio princípios doutrinais. A interrupção direta do processo generativo já iniciado, é dizer que já se concebeu, tem embrião, talvez feto. Não esqueçam que também Jesus foi zigoto, depois embrião, foi feto também. Já iniciado, entende? Já tem vida, já é um ser humano, já é uma pessoa, embora hoje não entendem isso, que não se pode ser humano e não ser pessoa. O aborto querido diretamente e procurado, porque sabem que tem abortos naturais, não? A pessoa que não sabe a diferença diz... A mulher teve um aborto natural e fala, tive um aborto. O quê? Não, aborto natural, que é uma tragédia, não? O aborto querido diretamente procurado, mesmo por razões terapêuticas, já vamos esclarecer, porque o mesmo documento esclarece. Temos que saber quais são os princípios
Depois, só menciona isso do aborto, porque é óbvio que o tema principal é a regulação. Então, os métodos anticoncepcionais é o tema. Esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher. Isso também é uma via ilícita. Por quê? Porque você toma o lugar de Deus. Quer determinar sobre a própria natureza, não seguindo o plano de Deus. E aqui já é a questão central. Toda ação que se proponha tornar impossível a procriação. Toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Vejam que é isto o problema. Propor tornar impossível a procriação. Isso é uma mentalidade anticoncepcional. Só que temos que esclarecer, porque não é que você não pode usar meios terapêuticos para se curar, mas tem um princípio. Eu já lidei com isto, me chamaram, parecia que o demônio não queria permitir eu chegar ao hospital. Estou chegando lá e de repente para o carro e não move. E por mais que queríamos, ficou aí no meio da rua. Eu fui caminhando e como não conhecia o lugar, entrei num lugar e era uma prisão. Eu saí daí, caminhei outra meia hora, 40 minutos e já finalmente cheguei ao hospital. Porque uma senhora pediu que eu falasse com ela, uma enfermeira me pediu falar com uma senhora que já tinha filhos e estava grávida, mas tinha câncer e, portanto, para ser tratada do câncer, era muito possível que ia morrer o bebê. Então, eu não posso dizer que faz. Isso é questão da própria consciência, mas a igreja tem que formar seus filhos na sua consciência. Então, eu fui lá e eu falei para ela, você não tem nenhum problema em se curar, só que vai ter essa consequência. E imediatamente depois disso eu perguntei, porque eu acho que ela exagerava do lado da fé, que não poderia nem pensar em se curar. Falei, não, você pode se curar, porque você não pode querer a morte do bebê porque vai se curar. Entende? É muito ato interior. Esse texto famoso de quem olha para uma mulher e deseja ela no coração, significa quando nós decidimos algo dentro de nós, embora não façamos. É dizer, um homem diz, eu quero matar tal pessoa. Já está preparado, já tem a faca, o que for, uma pistola, etc. Sai e quando vai pegar o cara, algo acontece, ele se cai e o cara foge. E ele diz, eu não matei ele, então não tenho que me confessar. Claro que tem que se confessar, porque ele decidiu matá-lo. Se não matou era porque não deu. Mas interiormente já tinha decidido. Deus nos deu a coisa mais bela e mais horrível que existe, que é a liberdade. E Ele não vai se impor sobre a nossa liberdade. Mas somos nós que temos que dizer como são as coisas de verdade. Eu vou me subordinar à verdade ou eu vou criar a minha verdade? Então, qual é o caso aqui? Não é lícito o aborto querido diretamente ao procurado. Veja, o elemento que faz isso ilícito é querê-lo diretamente e procurá-lo. O número 15, o número imediatamente depois, esclarece o contexto em que os meios terapêuticos são lícitos. A igreja, por outro lado, não considera ilícito o recurso aos meios terapêuticos verdadeiramente necessários para curar doenças do organismo. Não é problemático querer se curar.
ainda que daí venha a resultar um impedimento mesmo previsto à procriação. E aqui, mas não é só isso. Tem um elemento, um fator determinante. Desde que tal impedimento não seja por motivo nenhum querido diretamente. Não posso querer o mal procurando o bem. Posso procurar o bem e acontece que a procura desse bem tem como uma realidade concomitante que acompanha, não é parte da causa. Concomitantemente pode se dar um problema para o embrião, o feto, etc. Mas você não está querendo, é dizer, você não fez um ato interior de querer matar o bebê. É muito difícil para uma pessoa que tem que fazer isso. Eu perguntei imediatamente, depois de fazer essa distinção, perguntei, você como mãe, que sente? Tenho que ter o filho. Eu fui, rezei por ela, não tive contato depois. Depois de 2 anos, a pessoa que me pediu fazer isso me falou, padre, ela viveu outros 2 anos, mas não fez a terapia para ela. Teve o bebê e depois de 2 anos morreu. Não? Mas foi uma decisão livre que ela fez e eu só coloquei que era possível para ela também se curar. E que não ia pecar por isso. Não? Porque era óbvio que não queria matar o bebê. Então, o problema dos atos conjugais, porque também a esterilização só é nomeado, não é aprofundado. O aborto foi esclarecido, o critério, e agora entra na questão mais importante, que é o problema dos atos conjugais intencionalmente infecundos. É dizer, intencionalmente se impede o processo natural. Se vocês têm esse ato e a mulher está num período fecundo, é muito provável que possa ter, não é necessariamente, é muito provável que possa ter. Então, não se podem invocar como razões válidas para a justificação dos atos conjugais tornados intencionalmente infecundos. Isto é terminologia forte, ético, okay? Isto é filosófico, teológico. Então, se alguém não está acostumado a estes termos, vou fazer uma pequena tradução, mas acho que é compreensível, não? Intencionalmente eu quero aquilo e sei que é errado, mas faço. Infecundos já sabem o que significa, então não se pode dizer que é um mal menor. Eu amo, mas este ato vou usar camisinha, vou usar uma anticoncepcional, etc. Isso é um mal menor. Não. E também não se pode dizer que o fato de que tais atos constituiriam um todo com os atos fecundos que foram realizados ou que depois se sucederam e que, portanto, compartilhariam da única e idêntica bondade moral dos mesmos. É dizer, de 10 vezes que tenho tido relações, que o casal tem tido relações, só 2 vezes usaram anticoncepcional. Não se trata de números. Se trata de atitudes, de disposição. Então, é um pouco delicado porque temos que distinguir. Aqui estamos falando de princípios, não da vida real. Que às vezes temos quedas, pedimos perdão e tentamos de voltar. Não estou falando disso, estou falando do valor ético das ações. Toda ação feita livremente tem uma conotação moral. Ou é bom ou é mau. Não pode dizer que o ato mau virou bom porque tinha outros atos bons. É como dizer que eu jogo uma maçã que está podre num lugar que tem outras maçãs perfeitas. E digo que essa podre vai virar boa. É ridículo, não? Então, não se pode dizer, isso é superficialidade. Vamos levar a sério a liberdade.
Quando me dizem, a igreja não nos permite fazer tal coisa sexualmente, eu digo, o problema não é a igreja, o problema é que hoje se banaliza o sexo. A sexualidade é sagrada porque é parte de um plano divino. Tirado dessa consciência, se desvirtua e vira outra realidade. Então, não se pode dizer que porque eu fiz algo mal dentro de outras 10 que eu fiz bem, que esse mal é bom. Entendem? É muito diverso. Não estou dizendo que se eu faço 8 coisas boas, tenho mais mérito que quando faço 2 coisas ruins. Não estamos falando disso. Estamos falando que não posso chamar de bom o que em si é mal. Entendem? E a proximidade com o bem não vai fazer bom o que é mal. Isto é ética, não é? Então, essa frase parece clara e simples, mas implica um semestre de estudo, não? Então, vamos lá. Se tem alguma dúvida, pergunta, já comecem a anotar para ter isto durante as perguntas. Então, princípios que não permitem usar vias ilícitas de regulação da natalidade. Na verdade, se é lícito algumas vezes tolerar, nunca se pode escolher o mal menor. Nem o mal menor se pode escolher, se diz apropriadamente tolerar. Porque se eu digo escolho o mal menor, significa que estou escolhendo o mal. E a vontade foi feita para escolher o bem, não escolher o mal. Então, como não tenho a opção de escolher o bem, tolero o mal menor. Por exemplo, as eleições. Eu acho que não tem nenhum candidato que seria o primeiro votado imediatamente. Vocês vão dizendo, vemos, muitos falam de um candidato, mas vai ser voto de protesta. Porque já estão fartos do status quo, de como estão as coisas até agora. Mas não é que gostam de verdade do candidato, mas dentro de uma situação de elementos, de critérios, de o mal menor parece ser isto, vou tolerar, não escolher, tolerar. Para evitar uma maior ou para promover um bem superior. Alguma vez se pode tolerar o mal, não escolher o mal. Nunca é lícito, nunca, nem sequer por razões gravíssimas, fazer o mal para que daí provenha o bem. Não pode fazer o mal para produzir um bem, porque já infectou o bem que você está procurando, por assim dizer. E qual é o problema? Infelizmente, a sociedade às vezes não entende que o mais sagrado, o melhor que a gente pode dar ao mundo é um ser humano. Vejam, vocês sabem, tem um monte de vídeos de pessoas que não têm pernas, não têm braços e não se queixam. Tem um cara que não tem pernas e é um grande empresário. E tem razões para dizer que é vítima. Nada de mimimi, entendem? E nós que às vezes que não falta nada, ai. Por quê? Porque esse cara entendeu que não precisava das suas pernas para ter valor. A sua existência, o seu eu é o valor. E exatamente porque não tinha pernas, teve que encontrar força no seu espírito. Entendem o que significa transcender-se, sair de si mesmo? Se não atingia o espírito, não ia superar o problema. Imaginem vocês não ter pernas. Você só vai à luz e já a gente não sabe o que fazer. Então, não tem como justificar fazer o mal para que daí provenha o bem. É um erro pensar que um ato conjugal, tornado voluntariamente infecundo, é dizer, usando anticoncepcionais,
Y por eso intrínsecamente deshonesto. Intrínsecamente deshonesto significa que ese acto por sí é negativo, é mau, é desonesto. Não tem modo de dizer que esse ato é honesto. Possa ser conectado pelo conjunto de uma vida conjugal fecunda, pois é ilícito ter como objeto de um ato positivo da vontade aquilo que é intrinsecamente desordenado. Eu não posso querer conscientemente o mal. Porque é isso fazer o mal, é isso pecar. É isso colocar-se do lado do mal. Isso é indigno da pessoa humana e nenhuma boa intenção não pode justificar isso. Nenhuma boa intenção. Então, a boa intenção não pode justificar fazer o mal para tirar um bem. Ou fazer um ato que em si não se pode considerar bom. São princípios, entende? Não estamos falando de que fazer pastoralmente com uma pessoa que peca nisso. Todos somos livres, às vezes pecamos, às vezes não. Mas não estamos falando disso. Vocês sabem como é que tem pessoas que são capazes de arrumar, consertar uma máquina com uma peça que não pertence à máquina. Mas isso não vai durar mais de um ano. Nós no seminário tínhamos umas lavadoras industriais de roupa. E o cara da manutenção durante 5 anos fazia isso. Colocava, parecia um milagre, claro, no momento você adora. Mas chegou o momento que todas as 3 lavadoras quebraram e já não tinha remédio. Quase 2 semanas tendo que lavar a roupa no sentido tradicional antigo. Então, se trata de ver como são as coisas e como funcionam em si. Depois do 15 vem se trata de liceidade do recurso aos períodos infecundos. Então, está claro que a igreja diz, os princípios dados antes, que foi a palestra anterior, são tais que não se pode permitir a regulação artificial de nascimentos. Então, isso estando assim, vamos ver o que se pode fazer para regular os nascimentos. Então agora diz, aquilo era ilícito, vamos ver o que é lícito. Então é a liceidade do recurso aos períodos infecundos. Lembrem que eu falei que o período infecundo tem como outra cara da moeda continência periódica. É difícil para um casal que faz método natural se não entende o conjunto, se não faz globalmente, se não fazem os dois. Porque é óbvio que quando é que é melhor ter o ato conjugal? Quando os dois querem naturalmente. É dizer, é muito mais agradável o ato sexual para uma mulher quando está fecunda. Por quê? Porque todo o corpo está dizendo, agora, hello, e dura pouquíssimo. E depois tem um famoso 3, 5, algumas até 7, do amor. Uma vez fui com um seminarista à casa de uma moça visitar e tinha no calendário um dia com um círculo, não? E o cara vai lá e diz, esse é o seu aniversário, cala a boca! Ai, Deus. Digo a muitos homens, quando você diz, minha mulher parece esquisita, hello, não, ok. Até elas ficam mal, entende? Porque estão vendo que sentem coisas que normalmente não sentem, etc. Não? Mas já sabem que tem esse aparelho elétrico para fazer os maridos sentirem o que se sente, uma simulação de menstruação. Não? É engraçado ver algum vídeo desses, não? O homem, depois começa, você sofre isto? Sim, querido. E ainda não subiu ao máximo. Então,
Mas por quê? Porque o amor não é só o ato conjugal. Quem pensa que o amor só se manifesta no ato conjugal não entendeu o que é o matrimônio. Em linha de princípio, alguns dizem que é melhor que durante o primeiro ano não se tenha filhos, não no sentido de exagerar, pode vir, não tem problema. Mas isso não é o ponto importante. Por que diriam isso? Para que se estabeleça aliança matrimonial com um conhecimento recíproco. Por quê? Porque não é a mesma coisa quando são namorados, que tudo é bonito, os olhos e te amo, e depois cada um vai à sua casa. Outra coisa, o primeiro dia que, não sabia que fazia isso. Outra coisa é quando já não usa perfume. É totalmente diverso passar do namoro, noivado, a de fato já viverem juntos e serem uma só carne. Então, o mais importante é sempre no caminho para o matrimônio falarem das coisas profundas, da educação, da religião, dos valores humanos, de que se pensa sobre a educação dos filhos, etc. Porque senão não deem o passo. E também, embora diz uma só carne, você se casa com a família do cônjuge também, que às vezes causam grandes problemas. Não é para dizer que devem desistir, tá? É que eu sou bastante realista. Ok, vamos lá. Se existem motivos sérios, é dizer, no caso se der motivos sérios, é lícito fazer uso do matrimônio nos períodos infecundos. É dizer, ter que esperar a esses períodos e não usar anticoncepcionais. Lembrem que se falou de uma diferença essencial entre quem usa os períodos infecundos e quem usa meios contrários à fecundação. Os que usam recurso a períodos infecundos são cônjuges que usufruem legitimamente de uma disposição natural. Deus colocou o período infecundo na mulher exatamente para isso. Meios contrários à fecundação impedem, fazem um acto livre para impedir o que seria natural. Impedem o desenvolvimento dos processos naturais. Em torno a esta questão tem uma objeção. O homem deve usar a inteligência para dominar as energias da natureza irracional, orientando-os para o bem do homem. Portanto, se pode recorrer à regulação artificial dos nascimentos. Que essas energias, esses processos biológicos são irracionais, coisa que é ridícula, porque se fosse racional, o efeito sairia diverso cada vez. Entendem? A beleza do corpo humano reflete a sabedoria do Criador. Não estamos falando de doenças, de coisas que não funcionaram, porque isso é algo acidental, não é substancial. Não é como Deus fez a natureza. Estamos falando dos casos normais, em que o corpo funciona como deve. Este já é um problema dizer que a nossa natureza tem coisas irracionais, porque a nossa natureza é racional. É dizer, quando me dizem que uma pessoa está agindo como animal, eu digo, por que você ofende um animal? Animal faz conforme a sua natureza. O ser humano, embora faz coisas com seu corpo que são semelhantes aos animais, jamais se pode chamar isso de igual como os animais. Porque o princípio de um animal é material. O princípio da vida humana é espiritual. É uma realidade que não morre. Então, esse é o grande problema, entendem que um católico nos fez uma coisa horrível. Se chamava René Descartes, não? Descartes, em francês.
Então, quando ele começou a querer um princípio de evidência para a ciência, vejam que a intencionalidade era criar uma ciência. Então, ele arbitrariamente duvidou da existência das coisas. Então, é óbvio, se eu digo não existe nada, não vou poder negar que eu estou falando a mim mesmo. Então, digo cogito ergo sum, é dizer, o meu ser é um ser pensante e o corpo é outra realidade. Aí ele dividiu a pessoa, levando o homem a pensar que pode fazer com seu corpo que ele, mas esquece isso, que pode fazer com seu corpo o que quiser. O corpo é a pessoa humana, entendeu? O corpo humano vivo é a pessoa humana. Psicologicamente, é óbvio que podemos dizer, eu tenho um corpo, porque se caiu o dedo, caiu. Não vai crescer de novo. Mas não é isso o problema. O problema é que eu sou um ser contingente, mas intelectual, que se exprime corporeamente. Mas a minha corporeidade sou eu também. Isso é um grande motor para João Paulo II para fazer esta teologia do corpo. Por isso falei que corpo, em verdade, significa o ser, a pessoa na sua expressividade corpórea. Então, qual é a resposta a essa objeção? O homem é um ser racional. Isso se deve fazer, isso de regular, deve se fazer respeitando a ordem estabelecida por Deus. Outra coisa seria, eu tenho que regular. Deus fez algo para isso? Não. Ok? Então, procuro outra coisa. Mas se tenho que regular os nascimentos e pergunto, Deus fez algo na natureza para não ter filho? Sim. Os períodos infecundos. Então, devo usar isso. Essa é a argumentação. Lembrem que se trata de ter motivos sérios para distanciar nascimentos, não só porque quero. Tenho que ter motivos sérios. Obviamente, esses motivos entram no campo das condições físicas, psicológicas dos cônjuges. Se tem um historial de maltrato dos filhos, como vou ter outro? Para maltratar também, o problema é procurar curar aquela doença que está causando isso, depois pensar. Hoje, circunstâncias exteriores. Infelizmente, a sociedade urbana cria situações em que é quase impossível ter mais de dois. Mas isso jamais vai justificar usar meios ilícitos. Objeção. Vejam que aqui em nenhum momento a igreja vai permitir o artificial. Mas reconhece que se podem distanciar. Mas com um critério. Outra objeção. Nos dois casos, tanto regulação artificial como recurso a períodos infecundos, os cônjuges decidem juntos evitar por razões plausíveis, procurando ter a segurança de que esse bebê não virá. Isso dizem, mas voltamos à diferença essencial. Somente no recurso aos períodos infecundos, sabem renunciar ao uso do matrimônio. Lembrem que falei que o uso do matrimônio significa ato conjugal. Então, renunciam a ter o ato conjugal nos períodos fecundos. Isto é muito difícil, muito difícil. Então, se você não faz isso por uma razão mais forte, você não vai fazer. Porque não se deixa de fazer algo bom se não se tem um valor maior. É engraçado, não? Quando eu tenho um seminarista, um menino que me diz, padre, eu sinto que talvez Deus me dá vocação, mas também tenho a vocação matrimonial, eu sinto que tenho a vocação matrimonial. E eu falo, hello, onde mora você? Claro que você tem a vocação natural ao casamento, porque basta ser sexuado para ter a vocação do casamento. Já falei que no plano de Deus, Deus quer o sexo. Não tirem de contexto minhas frases,
Por isso não gosto da televisão, porque depois... Então, ele quer que os casais tenham filhos. Imagina se todo fosse sacerdote, morre a humanidade rapidinho. Então, se eu não vou fazer o que é um bem natural, deve ser por um bem maior, um bem sobrenatural. Jamais digam que é melhor ser padre que ser casado. Isso é ridículo. Que o padre é mais santo porque padre, não, talvez é pior que vocês por ser padre. Porque ele publicamente diz que vai tentar de ser santo e se não é. Entendem? Nunca digam que é melhor ser padre que ser casado. Se diz, não, na língua coloquial, não, eu também brinco, não? Quando eu lido com problemas de casais, volto para a minha comunidade religiosa, digo, mano, eu renovei hoje meu sacerdócio, porque para ter esses problemas, mas brincando, não? Isso a gente faz brincando, não? Mas eu estimo muitíssimo, eu tenho inveja do casal, por quê? Porque naturalmente tem um caminho de entender Deus e ser como Deus. Deus é pai, Deus é mãe também. Não existe. Se a criação foi feita do nada, qual foi o modelo de tudo o que existe? O único que existia, Deus. Então, se a maternidade é uma beleza, é porque vem de Deus. Deus tem isso também. E ao contrário, tente de ser mãe como Deus é mãe. Como Deus seria mãe. Pensaram nisso alguma vez? Então, renunciar ao uso do matrimônio nos períodos fecundos dele e usando depois nos períodos agenésicos significa infecundos, em grego, não? Primeiro em latim, agora em grego. Mas significa infecundos, mesma coisa. Como manifestação de afeto e como salvaguarda da fidelidade mútua. Não como causa de briga. Tem casais que fazem o método natural, mas ela está mais empolgada que ele. Amor, vamos hoje, não? Não é que não é infecundo, é bem fecundo. Não importa. Mas veja, se ela diz não podemos, e o cara fica bravo, dá as costas à mulher, olha para a parede. Isso é ruim. Porque o sexo não é o único modo de manifestar o amor. Quando foi a última vez que saíram juntos, como se fossem namoradinhos de novo? Quando foi que fizeram juntos um retiro? Rezaram juntos. Tem casal que é tão consciente da sacralidade do sexo que rezam juntos antes de realizar o ato, porque o ato em si não é algo mau. Entende? É engraçado. Tem uma mentalidade até nos católicos como vendo o ato sexual como algo ruim que se tolera. É a coisa mais sagrada, porque você vai criar comunhão. Lembrem, já quando escutem matrimônio, imediatamente digam criar comunhão. O matrimônio é uma comunhão de pessoas, que cria uma comunhão de pessoas, a família, e que juntos se unem à comunhão de pessoas que é Deus. Perguntem-se, casais, quantas manifestações de afeto eu tenho? Quando foi a última vez que o marido deu uma rosa, uma flor, à sua esposa sem motivo? Cala a boca, padre, que está infeliz ao meu lado. Não vai me deixar em paz agora. Quando você não criticou seu esposo ou marido por estar vendo futebol, também saiba andar, ceder um pouco por amor. Também isso é manifestação de amor.
este número porque eu só coloco porque também tem a ver, mas indiretamente são as graves consequências do uso artificial de regulação. O Papa foi profeta, está falando no 68, diz que não seguir esta doutrina vai causar infidelidade conjugal. Tem subido a infidelidade conjugal hoje? Degradação da moralidade. Hoje não se sabe o que é bom e o que é mau. Eu já confesso, não confesso pecados, confesso ignorância ética. De ética natural. De não saber o que é bom e o que é ruim. Degradação moral, porque o ser humano é um ser moral, ser livre. Se não é moral, não é livre. É um animal, aí sim que é animal, é dizer, sem liberdade. Se você quer chegar a um lugar, pegar o caminho certo, ou não? Que seria ridículo, não? Diz o Papa Gregório Magno, ia dizer em latim, vamos traduzir. É tolo o viajador que na sua viagem esquece para onde ia. É tolo o viajador que na sua viagem, por estar distraído, esquece para onde ia. É tolo o ser humano que é chamado ao céu para a maior felicidade possível, por distrações nesta terra, esquece para onde vai. Perda do respeito pela mulher e vice-versa, porque cada vez que se diz uma de um sexo, se pode dizer também do outro. Mas veja, perda do respeito pela mulher. Cuidado, homens, o olhar para a mulher, não? Tem uns caras espertos que colocam os óculos de sol, não? Quando vão com a esposa na praia. Então, os óculos estão nesta direção e o olho está atrás dos óculos. É inevitável. Eu digo para os meninos, não, seminaristas, padre Cris, porque eu olhei para uma menina. O que quer? Eu falei, o olho masculino foi feito para as curvas. E não as curvas da rodovia, não? Ou da estrada. Mas para valorizar essa pessoa, não para ver como um objeto de prazer. Entende? Que belo, a mulher é bela por si mesma. Então é inevitável que o homem diga, até eu como padre às vezes tenho, Deus, você se passou. Mas volta que é padre, você é padre. Imposição de métodos contraceptivos por parte de governos, China, com o plano que só pode ter um filho. Entende como isso diz? Você leva um estado a pensar que pode mexer com o mais natural e o mais próprio dos pais. Esse é o grande problema do socialismo e comunismo. Que o Estado substitui os pais. Isto é um direito natural dos pais, é gerar os filhos como quiser. No sentido que isso se deve entender. De educar, ser os primeiros responsáveis da educação. Por exemplo, escolas que colocam aí educação sexual, mas de um jeito vulgar. Que é isso? Para uma criança. Isso é um trauma para a criança. Isso é abuso também. O número 14 citado na catequese 122 de João Paulo II. Na catequese 122, o Papa João Paulo cita o número 14 da Humanae Vitae quase por completo e cita também o número 16. Lembrem que o número 16 é: se o 14 foi, não se podem usar métodos artificiais, o 16, o que se pode usar? Recurso a períodos infecundos.
insistindo na diferença essencial entre métodos naturais e métodos artificiais. Lembrando que as razões plausíveis não mudam a qualificação moral. Vejam que tudo isso é um discurso moral. A coisa em si é bom ou é mau, que se funda na estrutura mesma do ato conjugal como tal. Imaginem que eu chego aqui, pego o laptop e quero colocar o cabo com outro cabo, e vocês me vêm fazendo isso, não? 2 cabos juntos, dizem, padre, você está louco. Por quê? Porque cada coisa tem sua finalidade. Então, por que trato o sexo como quero, se tem uma finalidade também? Se eu compro um iPad e dou para... e alguém usa para cortar, a avó pega e para cortar uma cebola. Ai, que encontrei um cristal aí, não, para cortar coisas. Quê? Por quê? Porque não é a finalidade. Porque não usamos esse modo de pensar em relação com a sexualidade. Eu às vezes pergunto aos jovens, não, para que são os órgãos sexuais? Para quê? Para procurar prazer? Não, porque você pode ter prazer com 1000 modos. Mas o que você não pode ter, tirando os órgãos sexuais, é filhos. Então, qual é a essência do órgão sexual? Procriar. Entende? Mas como fruto do amor. Porque é linguagem, o corpo é linguagem. Então, o Papa João Paulo II vê a doutrina da Humanae Vitae tem um caráter normativo. Normativo significa o que a consciência deve seguir, a norma que se deve seguir no agir. E, ao mesmo tempo, pastoral. Assim deve ser o padre, entendem? Não é fácil confessar pessoas. Eu sento aí e me dá uma pena da situação da pessoa, mas não pode só dizer que o que é mal é bom. Então, eu digo, primeiro, vou pastoralmente e digo, por exemplo, padre, me confesso de usar anticoncepcionais. Eu não digo, o que é isso? A igreja diz o contrário, você não leu nunca? Isso é ridículo. Tantas pessoas se têm afastado da igreja pelo modo do padre tratar eles na confissão. Eu tento de fazer, olha só, está difícil, né? Dizem, sim, padre, está difícil mesmo. Por quê? Porque eu estou vendo que o cara não quer fazer, senão não se confessaria se gosta disso. Então, a gente tem que estar do lado deles, nos entender a situação. Está difícil. É como meninas de 14, 15, 16 anos, eu digo, está difícil, não? Estou de mudanças e tal. E começa a chorar. Não, sim, padre, é verdade. E já daí podemos fazer uma coisa. Okay? Mas ao final, depois de dizer, está difícil, te entendo, lembrem que é um pecado. Não se acostume a fazer como se não fosse um pecado. E já está feliz. Porque não posso dizer não faça. Eu não sei quais são as circunstâncias que levam ele a fazer. Eu não sou a consciência do outro, mas eu tenho que formar a consciência do outro. Então, normativa significa precisar e esclarecer os princípios morais do agir, e dimensão pastoral, explicar a possibilidade de agir segundo estes princípios. O padre não só pode dizer o que se tem que fazer, tem que tentar de ajudar como fazer. A teologia do corpo não é tanto uma teoria quanto uma pedagogia do corpo específica. Uma pedagogia do corpo. É dizer, uma pedagogia que nos ensina a sermos o que somos. Somos pessoas que podem se doar a outra pessoa. Pessoas que podem procurar a verdade e fazer a verdade na vida procurando o bem. E é uma pedagogia evangélica e cristã, deriva do evangelho, que revela o que é o verdadeiro bem do homem. Jesus, quando o jovem rico diz, mestre bom, ele diz, por que você me chama bom? Só Deus é bom.
Não é que ele está dizendo que ele não é Deus. Está dizendo, não olhar para mim como homem, eu também sou Deus. Só Deus é bom. Então, quem, senão Deus, pode nos dizer o que é bom e o que é mau? A Humanevite, segundo esta diretriz, responde ao quesito sobre o verdadeiro bem do homem como pessoa, como varão e mulher, sobre o que corresponde à dignidade do homem e da mulher quando se trata do importante problema da transmissão da vida na convivência conjugal. Então, é uma diretriz porque, de algum modo, o Humanevite é um tipo de teologia do corpo, de uma pedagogia do corpo. Então, tudo isso entendemos que é bem difícil. Achei que era o meu. Então, é impossível viver isso, entendem? É impossível viver a continência periódica sem uma motivação mais forte do que a gente. Então, o Papa aproveita o número 25, que é esse elemento da igreja falando aos esposos, para dizer que o Humanevite funda uma espiritualidade conjugal. É que os esposos esquecem, não? Qual é a diferença entre eu e um casal? Deus me chama a dedicar-me diretamente a Ele, diretamente. Também manifestando amor aos outros. Ao casal, lembrem que os dois se fazem uma só carne. Portanto, dois se fazem um. Mas também tem que ir para Deus. Então, ao final, é igual. Eu tenho que ir a Deus, por assim dizer, sozinho, mas nunca sozinho, porque tenho que ajudar, levar os fiéis. Mas não com esse amor íntimo de união de carne, entendem? Sou casal unidos na carne, corporalmente, é dizer... O ato sexual no matrimônio é belíssimo porque é um símbolo de unidade espiritual, psicológica e espiritual. Por isso é tão ruim que se viva só como um ato de prazer. Porque é uma linguagem que diz, eu sou todo para ti e tu és toda para mim, sempre, até a morte. Mas se pode falar a falsidade com uma linguagem. Por isso, lembrem, a minha linguagem corporal, linguagem do corpo, fala o verdadeiro significado do corpo? Lembrem que se falou do significado esponsal do corpo. Então, o casal tem que chegar a Deus juntos. Tem que ter uma espiritualidade conjugal. Então, é isso que João Paulo II, ao final das catequeses, fala, desde o 126 ao 131, fala de uma necessidade, de uma espiritualidade conjugal para salvaguardar a teologia do matrimônio. É dizer, tudo aquilo, a lógica desta conferência qual foi? Na primeira conferência se falou do que é o matrimônio, uma visão humana e cristã do matrimônio que nós nesta chamamos de teologia do matrimônio. Chegou o que ataca isso, a antítese da natureza do matrimônio, que seria a regulação artificial dos nascimentos. Qual é a resposta para regular? Recurso a períodos infecundos. Mas isso é, em si, difícil. É ridículo negá-lo. Então, para fazer algo difícil, você tem que ter uma motivação sobrenatural. Então, um casal que não reza junto, você acha que vão viver o método natural? Que não se apoia mutuamente para aperfeiçoar em si mutuamente. Então, em que consiste esta espiritualidade conjugal? Antes, lembrem que a importância de paternidade e maternidade responsável. Isto é uma síntese. Regulação artificial anticoncepcionais? Não. Recurso a períodos infecundos? Mas, com um asterisco,
usado sem mentalidade anticonceptiva. Se pode usar bem do método natural de modo pecaminoso. Se tem a mentalidade de só o método natural como substituto dos métodos artificiais. Mas, no fundo, não querer ter filhos em si. Desculpem, eu sei que é um pouco incômodo, não? Mas ninguém falou que era fácil. Vamos ter nossas quedas. O importante é não justificar a queda. Todos temos quedas, é ridículo pensar que não. Mas a diferença é não justificar a queda. É que eu tenho este problema. Ok, caí. Me levanto e tento de caminhar. Recurso a períodos infecundos igual a continência periódica, é dizer, nos dias não férteis. Desculpe, continência nos dias férteis quando se quer recurso a períodos infecundos. Então, quando tem dias férteis, não pode ter relação sexual. Isso é o que significa continência. Mas continência não é um método, é uma virtude espiritual. Para João Paulo II, a paternidade e maternidade responsável é componente de toda a espiritualidade conjugal e familiar. É dizer, a mesma paternidade responsável é uma espiritualidade. Porque para realizá-la tem que colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele é o criador do matrimônio. Se vocês tivessem duas pessoas, o inventor de uma máquina que só ele sabe como funciona, te deu o único modelo que existe, ele tem e o único que deu a outro, você tem. Começa a ter problemas com essa máquina. Você vai vir a mim, que não sei nada dessa máquina, para arrumar? Ou ao inventor da máquina? Entendem? Então, quando você não sabe viver a sexualidade, com quem vai ir? Consigo mesma? Consigo mesmo, que não criou aquilo, ou com o Criador. Lembrem-se de que a sua vocação cristã, iniciada com o batismo, isto é o número 25, se especificou ulteriormente e se fortaleceu com o sacramento do matrimônio. Por ele, pelo sacramento, os cônjuges são fortalecidos e como que consagrados. Quem se considera consagrado pelo matrimônio? Para o cumprimento fiel dos próprios deveres. A santidade não está em ir à igreja. A santidade começa nas exigências do próprio estado. Você é mãe, seja a melhor mãe possível, você está se santificando. Você é esposo, seja o melhor esposo possível, você está se santificando. Porque está correspondendo ao plano de Deus. E para a atuação da própria vocação, que é o amor mútuo, criar comunhão na família, para a perfeição, aperfeiçoar-se um ao outro, e para o testemunho cristão próprio deles. Não tem nada como o exemplo de dois velhinhos que já têm 80 anos, mas vão de mãos juntas. E carícias, e até pode parecer a um novinho que é ridículo, mas isso é amor. Tem um filme, não, que estão já, o casal já é bem velhinho, não? E estão tendo ato sexual, aí chega a neta, não? Neta abre e diz, vocês todavia fazem isso? Não como se já para o velhinho não tem direito, não? Não. Sempre se pode amar mais. Sempre. A encíclica Humanae Vitae cria as premissas. Veja que João Paulo II, na primeira catequese que fala da espiritualidade conjugal, diz: a encíclica Humanae Vitae cria as premissas que permitem traçar as grandes linhas de espiritualidade cristã, da vocação e da vida conjugal. E de igual modo da dos pais e da família. Vejam que se o casal é espiritual, muito provavelmente vai ser também a família.
Eu porque tenho vocação, porque meu pai era cursilista, não, cursilhos de cristandade. Quando uma pessoa vai entrar ao movimento, uma pessoa nova, os membros fazem um sacrifício. Meu pai estava rezando todo o terço ajoelhado sobre grãos de arroz. Eu, 5 anos, olho para meu pai e digo, que não vai me dar também? E ele ficou surpreso, não? Me pegou 3 grãos para cada joelhinho, não? E eu rezei todo o terço inteiro ajoelhado sobre esses grãos. E já como criança, como que entrou em mim uma consciência que vale a pena sofrer pelo outro. Isso eu aprendi do meu pai. Ele não falou, filho, senta comigo que vou te ensinar algo. Não, eu vi o exemplo dele. E eu quis fazer a mesma coisa. E essa semente da minha vocação no ambiente do Mariano do Terço. Vejam, como ia eu aos 5 anos dizer ao meu papai, vamos rezar o terço? Não sabia nada disso. Mas aprendi porque a família rezava junto. A espiritualidade conjugal. Assim interpreta a frase dos Efésios 5:21 que fala do casal. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então tem na espiritualidade conjugal, paternidade e maternidade responsável, que já é um caminho de santidade. A virtude da continência, que não se pode viver sem o domínio de si. Justa regulação da fertilidade, porque implica isto. E respeito, sobretudo, a fonte da espiritualidade conjugal, é respeito pela obra de Deus. A virtude da continência ligada com toda a espiritualidade conjugal. É o amor que ajuda a linguagem do corpo não ser falsificada pela concupiscência. O amor está, por sua natureza, ligado à castidade, que se manifesta como domínio de si na virtude da continência, que protege a dignidade do ato conjugal e desenvolve a comunhão pessoal entre os cônjuges. Já é tempo? 3 minutos? Então, só vou ler estes 2 textos e já. Então, precisamente o significado esponsal do corpo foi deformado quase nas suas mesmas bases pela concupiscência. Em particular a triple, que é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, que nos diz São João na primeira carta. A virtude da continência, na sua forma amadurecida, revela gradualmente o aspecto puro do significado esponsal do corpo. Deste modo, a continência desenvolve a comunhão pessoal do homem e da mulher, comunhão que não está em condições de se formar e de se desenvolver na plena verdade das suas possibilidades, unicamente no terreno da concupiscência. É dizer, nós, pelas nossas próprias forças, não podemos viver isto. Precisamos da graça. Exatamente isto afirma a encíclica Humanae Vitae. Tal verdade tem 2 aspectos. O personalístico, é dizer, a pessoa humana se realiza se esforçando por se dominar, e teológico, precisa da graça para fazê-lo. O respeito pelas obras de Deus é a fonte da espiritualidade conjugal. Este dom, que se chama em latim donum pietatis, de piedade, que é temor a Deus, respeito, reverência. Hoje na primeira leitura, é porque foi escutado Jesus pela sua reverência, por tratar Deus como Deus. Esse é o foco, essa fonte desta espiritualidade. No matrimônio eu vou tratar Deus como Deus, deixar que Deus seja Deus. Isto é, o dom do respeito por aquilo que é obra de Deus, unido ao amor e à castidade, ajuda a identificar no conjunto da convivência conjugal aquele ato em que, pelo menos potencialmente, o significado esponsal do corpo se une ao significado procriador. Leva a compreender entre as possíveis manifestações de afeto o significado singular, aliás, excepcional daquele ato. A sua dignidade e a consequente grave responsabilidade
a ele inerente, é dizer, o significado procriador. Portanto, a antítese da espiritualidade conjugal é constituída, em certo sentido, pela subjetiva falta de tal compreensão, ligada à prática e à mentalidade anticoncepcionais. Uma mentalidade anticoncepcional é a antítese da espiritualidade conjugal. Eu escrevi um blog quando eu trabalhava nos Estados Unidos, que se titulava Birth Control and Spirituality. Controle de natalidade e espiritualidade. Então perguntava, casais católicos, vocês acham que o uso de métodos artificiais santificam vocês? É que sou de Nova York, então não enrolamos. Vamos direto, não? A coisa. Chacoalhar as pessoas. Não, depois não foi tão direto, não? Foi assim, mas era para refletir sobre esta realidade. Além de tudo isto, é um enorme dano sob o ponto de vista da cultura interior do homem, a nossa interioridade que estamos perdendo hoje, infelizmente, a virtude da castidade conjugal e ainda mais o dom do respeito por aquilo que vem de Deus, modela na espiritualidade dos cônjuges, a fim de proteger a particular dignidade deste ato, desta manifestação de afeto, em que a verdade da linguagem do corpo só pode ser expressa salvaguardando a potencialidade procriadora. Não posso dizer, fechando a potencialidade procriadora, que eu amo. Obrigado.